Bom dia, senhor secretário Gastal. É um prazer poder entrevistá-lo dentro dos marcos do projeto Documentando a Experiência da Covid no Rio Grande do Sul. Eu vou iniciar a gravação, então, lendo o nosso termo de esclarecimento. Essa entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense. Você tem liberdade para decidir se participará ou não e pode solicitar interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua imagem ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for de seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação de sua entrevista. Agora, as questões de confirmação. Você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim, e de acordo. Você concorda que sua identidade seja revelada ou prefere que seja utilizado um pseudônimo? Pode ser revelado, estou de acordo. Você autoriza o uso das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Sim, autorizo. Você autoriza o uso da sua imagem na divulgação do material? Sim, autorizo. Obrigada, secretário. Eu vou passar, então, para a primeira pergunta. Nesse primeiro momento, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho a respeito da tua trajetória acadêmica, profissional e política que te trouxe a assumir o cargo, primeiramente, de secretário de Governança, Gestão e Estratégica, e, em seguida, assumindo também a pasta da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. Bom, primeiro, obrigado. Primeiro, parabéns ao Arquivo Público por essa iniciativa. Eu, como comentávamos anteriormente, eu acho que eu penso, a história, eu como admirador da história e gostar de história, acho que você registrar e ter a história deste momento, né, que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo e no Rio Grande do Sul, é algo fundamental, né? E aí eu também gostaria de deixar muito claro eu sei que pode parecer um pouco estranho, mas eu digo a minha satisfação de estar nesta posição no Rio Grande do Sul, neste momento, e neste momento histórico, ou seja, eu olho para frente e penso, pô, eu poderei dizer para meus filhos, como digo para minhas filhas, que me acompanham muito intensamente e também pagam o seu preço pelo estresse do momento que a família também vive devido a essa questão e a ausência, muitas vezes, eu digo que eu tenho muito orgulho de dizer que, quem sabe, daqui a pouco meus netos, outros vão olhar e ver que neste momento histórico, alguém, um ente querido, um relacionado, teve um papel, seja dentro do seu espaço, mas teve um papel importante, teve um papel de protagonismo nesse processo aqui no Rio Grande do Sul, e que me orgulha muito da forma como o Estado do Rio Grande do Sul tem enfrentado esse processo. Tá? Eu sou formado na área de processamento de dados, na área de análise de sistemas, durante um bom tempo, ainda vinculado à Universidade Católica de Pelotas, como professor da área de software, de engenharia de software e gestão de projetos. Me envolvi desde cedo muito com a área de gestão e sistemas de informação. Coincidentemente, né, eu comecei a minha vida profissional na área de tecnologia e sistema de informação, na área de epidemiologia, né, só que na área de epidemiologia em psiquiatria, né, ou seja, trabalhava com a parte de análise de dados e análise de informação e análise estatística de evolução de dados epidemiológicos em psiquiatria, né? Então, essa pandemia fez com que eu retornasse um pouco vivesse um pouco o que eu vivia lá atrás, quando as discussões sobre modelos estatísticos, modelos matemáticos, o que de alguma maneira eu vivi lá durante o período aí de 10 anos num hospital que eu trabalhava, um hospital psiquiátrico que eu trabalhava na área de sistemas de informação e saúde, na área de sistemas de informação epidemiológica. Durante esses tempos, eu acabei me envolvendo com a gestão
gestão profissional, gestão empresarial, mas acabei também me envolvendo muito com a gestão de projetos de gestão pública. Durante 17 anos, fui presidente, liderei o Movimento Brasil Competitivo, né, em Brasília, em todo o Brasil. Aí eu tive muita experiência atuando em governos de estado, municipais e governo federal, na área de gestão pública e na área de melhoria da eficiência do setor público, né? Passei por mais de 20 estados, mais de 50 prefeituras e fiquei 4 anos na presidência da República. Tive sempre uma aproximação muito... Eu tive uma aproximação com o governador Eduardo Leite, até por sermos da mesma cidade, né? Quando ele foi prefeito de Pelotas, elegeu prefeito de Pelotas, eu colaborei na transição, na elaboração da estrutura administrativa dele, na transição para assumir. De lá criamos uma relação próxima. E quando ele foi candidato aqui no Rio Grande do Sul, ele me convidou para coordenar alguns seminários do plano de governo, e depois eleito me chamou para coordenar a transição do governo, né, a montagem da reforma administrativa, e me convidou a ser, então, secretário de Governança e Gestão Estratégica, que, pelo nome, é legal, mas a gente poderia também colocar, as pessoas leem como a Secretaria-Geral de Governo, de Coordenação de Governo, que é essa parte. Na pandemia, a partir disso, assumi também a coordenação do Gabinete de Crise, né, desde o primeiro momento, onde essa coordenação, muito mais uma coordenação metodológica, né, que é a minha linha, a área de metodológico de como conduzir os temas, as reuniões, os comitês específicos, temáticos, e fazer esta coordenação. E durante essa pandemia surgiu também essa demanda, né, essa mudança, que faz parte do jogo, de acumular também a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, tem sido um período bastante animado. Hoje, por acaso, que uma sexta-feira, né, dia 24, 25 hoje, né? 25, né? 24, né? Eu acordei muito feliz que ontem nós tivemos notícias boas e discussões no Gabinete de Crise, vendo uma evolução positiva de números e dados que nos dá uma certa tranquilidade. Inclusive, comentei com a minha família como estava feliz, que foi uma reunião de Gabinete de Crise que desde o início foi leve, porque a gente viu os resultados mostrando, nos dando uma expectativa positiva, mas sem poder afrouxar, sem poder baixar a guarda. E isso nos dá muita satisfação, muito feliz. Ou seja, estou numa sexta-feira bastante feliz de que, tudo que foi feito avançou. Além das questões do Gabinete de Crise, a própria Secretaria tomou à frente de várias iniciativas, e ontem também fiquei muito feliz, nós tivemos mais de 100 e poucos respiradores estragados, consertados, que nós identificamos. Começamos uma ação desde o primeiro momento em identificar na estrutura hospitalar do Rio Grande do Sul os respiradores estragados. Chegamos aí mais de 200 e tantos respiradores estragados. Hoje nós temos são 120 e poucos, eu acho, entregues. 161 respiradores estragados que foram consertados e entregues. Ou seja, quando você pegava lá no início da pandemia, a nossa grande preocupação era montar a infraestrutura de leitos, e aí para montar a infraestrutura de leitos você tinha uma dificuldade também de aquisições, e aí essa estratégia foi uma estratégia inteligente, legal, de buscar a sociedade civil organizada, parceiros, como empresas, como o GM, como Capacitar, como a própria Instituto Floresta, o Grupo Brothers in Arms, que começaram a nos ajudar a detectar em todo o estado os respiradores que estavam estragados sem uso nos hospitais. Detectamos mais de 200, né? Eu poderia ver o número exato, a gente acompanha isso diariamente, e ontem, o próprio governador, na sua live, divulgou que nós já temos 166 consertados e entregues. Ou seja, então, que foi nesse processo. Então, isso começou lá atrás, naquele momento em que você tinha que, por um lado, buscar formas de aquisições, e você tinha um grande leilão no mundo sobre os equipamentos. Eu vivi isso porque no Gabinete de Crise eu fazia conversa com as empresas na China, nos Estados Unidos, no Brasil e tal, para ver como conseguir.
como também ver alternativas criativas como foi essa, ou seja, você achar e você conseguir uma GM, conseguir uma outra que botou uma linha de produção com o Senai recolhendo, consertando respiradores. Então, e a minha equipe aqui tem muito orgulho desse processo, porque para cada respirador instalado, entregue, ele faz uma grande diferença. Também. Então, você veja que é legal isso, e eu não sei se a gente vai conseguir cumprir isso tudo numa entrevista, porque eu tenho muita coisa para falar sobre isso, muita, porque eu me considero assim um dos que vivi muito no olho do furacão disso. Num primeiro momento, no 15 de março, eu fui para a reunião lá no Centro de Vigilância Sanitária, eu, o governador e o vice, né, onde nós tivemos a primeira reunião discutindo, bom, está vindo, né, está chegando aqui, nós víamos o caso, vinha China, assim por diante, alguma coisa em São Paulo, e no dia 15 de março, né, eu tenho, inclusive outro dia eu queria fazer um texto sobre isso, né, dia 15 de março, era um domingo, nós nos reuníamos nos sedes lá, e para discutir, bom, temos que começar a nos preparar porque está vindo. Já tínhamos o plano de contingência pronto, que foi elaborado pela Secretaria de Saúde de SEVES desde janeiro e fevereiro. O plano de contingência nos dava uma linha de tempo, como nós iríamos trabalhar a questão de operacionalização dos leitos e dos respiradores, assim por diante, qual é que seria a nossa capacidade de ampliação em vários prazos, e tinham linhas, ou seja, nós acompanhávamos no gabinete de crise, no início, como estava a evolução da curva e qual era a nossa capacidade instalada. E aí a nossa coisa era sempre aumentar, porque a curva vinha, né? Então, eu tenho todos os materiais do gabinete de crise, entendeu? Das pautas, das discussões, então pode ser útil isso, os PPTs, a Stephanie da minha equipe, junto com a Isabel, junto com o Fabiano, a gente aqui acabou definindo uma estratégia na Secretaria de Governança, naquele momento, seguinte, olha, vamos dividir um grupo, toca o dia a dia, e outro grupo, nós fechamos um grupo menor, comigo, com a secretária junto a Isabel, com o Fabiano, diretor do DDP, com a Stephanie, com outras pessoas, e fechamos um grupo, esse grupo fica focado e transformamos, eu tenho fotos, transformamos essa sala de governança numa sala de situação, cheia de papel, post-it, tabelas na coisa, levantamentos, e dentro daqui da coisa inclusive as reuniões eram feitas aqui, do gabinete de crise, porque a gente também conseguia acessar pelo sistema de vídeo todos os dados e os desempenhos. Outra questão fundamental nisso foi também você começar a preparar uma capacidade de ter dados e informação a tempo e a hora de maneira rápida. E aí o papel da Procergs também foi fundamental. Acho que sugeriria também que vocês tivessem que conversar com a Karen, com o Leal, com o pessoal da Procergs, o quanto eles geraram produtos e sistemas e dashboards e informações para que se você tenha fatos e dados na mão, evidências, né? E isso também contamos com a iniciativa privada, um parceiro fez gratuitamente o nosso dashboard, que está até hoje utilizado, né, do mapa e dos coisas, ou seja, nós construímos isso, então, também existe nessa crise um movimento, que nós acordamos aqui, um movimento muito legal de solidariedade, então as empresas me ligavam para doar isso, para doar aquilo, nós ligávamos atrás para doar, nós temos uma tabela enorme aqui das ofertas que existiam, né, das ofertas, desde oferta de espaço para hospital de campanha, a ofertas de uma associação de micro cervejarias que estavam com a demanda baixa e que se colocaram à disposição para a produção de álcool gel, né? De álcool gel, porque aí eu digo, né, e aí você me interrompe se eu estou falando demais, né? Aí eu digo assim, eu tenho falado para as pessoas que a nossa memória é muito curta, né? Muito curta. Eu me lembro, eu posso buscar aqui no coisa, em seguida, quando nós começamos a crise, aqui a gente virava 24/7, eu digo até às 10 da noite, 11 da noite, e porque eu também fazia muita reunião com empresas e com grupos,
E aí eu me lembro, eu não sei o dia, mas é por ali, no final de março, eu acabei, pelas minhas relações no nível nacional, eu acabei sendo chamado para uma reunião do ministro de Infraestruturas, o Tarcísio, junto com todos os secretários de Logística e Transportes do país, e aí pediram para mim estar junto, por causa do gabinete de crise aqui, e pela relação, onde qual era o problema lá em março, né, Clarissa? Cissa, não sei, Clarissa, qual era o nosso, qual era o nosso problema lá em março? E aí as pessoas, e março não está muito longe. O nosso problema em março, que nós todos estávamos discutindo em termos de logística de país, era garantir que as estradas ficassem abertas, né, para que nós pudéssemos, que o trânsito de caminhões para abastecimento não fosse prejudicado, e para isso nós tínhamos que garantir que restaurante, borracharia e postos de gasolina estivessem abertas na beira da estrada, para que a gente não tivesse problema de desabastecimento de alimentação, de álcool. Então, em março, a nossa discussão era uma discussão muito básica, além da infraestrutura, era garantir que não houvesse desabastecimento. Se você pegar alguns casos, Inglaterra, se não me engano, Manchester, faltou comida, né? Alguns outros lugares faltaram comida. Aqui não houve desabastecimento, porque nós conseguimos uma coordenação também em nível nacional, e isso é feito pelo secretário ministro Tarcísio, onde nós conseguimos criar uma estratégia em conjunta para manter as vias de logística do país desimpedidas e a segurança para o caminhoneiro, que ele pudesse chegar em qualquer lugar, parar, ter aonde comer, ter aonde consertar um pneu e ter aonde abastecer para ele conseguir chegar com o seu material. Inclusive, mobilizando empresas de concessionárias de pedágios, isso, aquilo, outro, para ofertarem a eles, né? A nossa EGR fez isso, aqui a CCR fez isso, empresas como a Randon fizeram isso, colocando kit de higienização para os caminhoneiros, máscara, álcool gel, e inclusive, em alguns casos, exames rápidos para que eles, se tivesse algum caso, você conseguiria tirar. A Ipiranga, por exemplo, também ajudou, sei, vários, eu tenho tudo isso aqui. Então, você veja que em março nós estávamos discutindo coisas muito primárias, ter respiradores suficientes, consertar respiradores estragados e adquirir respiradores, manter as vias do estado e do país funcionando para que a gente não tivesse desabastecimento, e aí desabastecimento não só de material para higienização, como álcool gel, mas alimentos. E nós conseguimos fazer isso se você olhar no mundo, nós tivemos lugares que teve desabastecimento, teve falta de comida, teve explosão de violência, teve tensionamentos, e nós passamos por isso. Ou seja, e às vezes eu digo, quando a gente olha para trás, que as pessoas, a memória é curta, a gente era muito primário o que nós estávamos fazendo, as nossas necessidades. Então eu disse para o meu pessoal, gente, nós temos que trabalhar duas frentes. Uma que eu chamo da gestão, método de análise e solução de problema, pegar o problema e tentar resolver, e outra é começar a estruturar a sistemática do gabinete de crise. Aí nós estruturamos todo o método que criou o gabinete de crise, os comitês, a forma de fluxo de informação, quem coordena o quê, como é que se funciona. Começamos o gabinete de crise lá, que era todo dia, né? Depois ficou 2 dias, e hoje até tem 2 dias, mas até a gente tem não cumpridos muito, porque as coisas vão andando, porque você aí, claro, a tecnologia ajuda, o WhatsApp você começa a ter a possibilidade de utilizar isso a seu favor. Acho que isso também foi algo. Nós nos reinventamos também a nossa relação com a tecnologia, né? E outro dia eu sempre falo nessa coisa da inclusão, aqui a Secretaria de Governança tem um dos projetos estratégicos, é o governo digital, a inclusão digital, a transformação da aproximação ao cidadão pelos meios digitais. E aí eu digo sempre, né, que eu tenho uma passagem muito legal, 1 mês e pouco atrás, 2 meses, uma senhora de 84 anos, não vou revelar o nome, eu fui conversar com ela, ela me disse muito faceira, Cláudio, olha só, eu tenho espinafre na minha horta, e eu fiz a minha primeira pesquisa no Google e consegui uma receita de sopa de espinafre, né? Eu digo, como você vê também o lado
o lado lúdico também dessa coisa, ou seja, umas pessoas que estavam fora tiveram que se reinventar e se reinventaram no sentido de buscar uma forma de... Então, eu tenho dito assim, nós estamos vivendo um momento bastante difícil, bastante complexo, bastante duro, né? Isso tem gerado grandes problemas, não só a doença em si, mas também as próprias pessoas, ao confinamento, a convivência, não poder ir e vir, mas também, por outro lado, nós tivemos muita solidariedade, muita gente se envolvendo, né? Quando começa a discussão do abre e fecha, que aí você começa a ver um lado mais perverso do ser humano entre tentar dar pesos diferentes a coisas que são dilemas morais, né? A primeira coisa, né, Cissa, só aí, botando aí, a primeira coisa que eu fiz quando comecei em março essa coisa, eu voltei e peguei meu livro da Justiça do Sandels, que é Dilemas Morais, porque, na verdade, você vive dilemas morais, escolhas, dilemas morais. E esse livro do Sandels, professor de Harvard, Sandels, ele só fala sobre justiça, a ética da justiça, e a questão dos dilemas, e toda escolha é uma renúncia. Então, nós todos, gestores públicos, a grande questão foi isso, nós nos colocamos numa posição de trabalhar continuamente com dilemas morais, né? Em história oral, a gente não fala nunca em falar demais, então tu te sente bem à vontade, porque tudo que a tua memória trouxer e tudo que tu significar nesse registro para nós é muito importante. Mas eu vou te contar que nós estamos, de algum modo, bastante conectados, porque a tua primeira fala, tu passaste um pouquinho sobre cada uma das questões que eu tinha anotado para trazer. Então, eu vou te fazer repetir um pouco, para ver se a gente consegue trazer mais, né, detalhar alguns elementos. Para teres uma ideia, a minha segunda pergunta, depois do pedido de falar sobre a trajetória, era como se deu o convite para participar do governo Eduardo Leite. Isso tu já explicaste muito bem. A terceira pergunta era a respeito do processo de fusão das duas pastas, para saber se isso já era uma ideia anterior à pandemia, se teve influência da pandemia sobre essa decisão, e como que a pandemia impactou sobre o processo, ou vem impactando sobre o processo de fusão, bem mais especificamente, para a gente registrar. Não, eu vou dizer o seguinte, eu gosto muito de fazer analogias, né? E eu tenho expressado isso muito em algumas entrevistas que eu dou e tal. O governo, e aí eu me digo muito com compromisso com o governo, até porque ajudei lá antes da campanha, depois na transição, tenho uma identidade muito grande. Eu tenho dito que o governo do Estado, o governo Eduardo Leite, ele tem um norte muito claro, que está representado no nosso mapa estratégico, na nossa estratégia, nos nossos projetos prioritários. E às vezes as pessoas leem como você ter uma estratégia, ou você ter um planejamento estratégico, como isso algo é uma gravada em pedra, né? Na verdade, você cria a sua estratégia, você cria o seu planejamento para mitigar a incerteza do futuro, né? Para você saber como reagir no futuro. E eu uso uma analogia de navegação, que é o seguinte, olha, nós já vínhamos num mar muito turbulento pela crise financeira do Estado, mas temos um rumo, né? O que aconteceu em 2020, que além do mar turbulento, nós tivemos uma grande tempestade, estamos numa grande tempestade que é o Covid. Mas não quer dizer que a gente não saiba o porto seguro que a gente quer buscar. Então, tudo que está sendo feito, tudo que foi feito é coisas que estão levando para um resultado que a gente quer. Você vai ajustando as velas conforme o caminho. Você me pergunta, a fusão estava prevista? Não, a fusão não estava prevista. Foi uma contingência, mas não pelo Covid. Foi uma contingência de questões de ida da secretária Eliane, que tem um papel fundamental no Comitê de Dados e no Gabinete de Crise, para o BRDE, e aí, a partir disso, a oportunidade de você aproximar mais a questão do ciclo orçamentário, do PPA, e assim por diante, com a estratégia do governo, que é algo que já vinha, mas com duas secretarias. Agora se juntou mais e dá uma sinergia maior. Eu, pessoalmente, acho muito positivo. Aí eu gostaria de colocar aqui, né? Durante os 4 anos do governo Sartori, eu ajudei o governo Sartori como o Movimento Brasil Competitivo.
Então, para mim, inclusive, a minha equipe aqui, a grande maioria era da CSPG, da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, da época do Búrigo, do secretário Búrigo. Então, para mim, eu tinha muito claro, e eu acho que essa é o grande ponto positivo que faz o grupo se animar, as pessoas no governo Eduardo Leite, que ele sempre colocou que é um governo de evolução, não é de ruptura nem de continuidade. E nós precisamos no estado do Rio Grande do Sul, seja antes da pandemia, seja com a pandemia aqui, nós temos consciência de evolução. Evolução. Nós não podemos fazer um processo de descontinuidade, né? Nós precisamos, não existe solução fácil, ou seja, em 4 anos de Sartori, 4 anos de Eduardo Leite, em 4 anos que vem, nós vamos ter uma grande caminhada. E a pandemia veio nisso e vai estressa mais essa necessidade de longo prazo nas questões financeiras, na recuperação econômica, nos impactos econômicos e assim por diante. Então, eu não vou dizer, primeiro, não era previsto, quando eu fiz a transição, eu coordenei a transição e montei a estrutura administrativa, inclusive na época da primeira versão da estrutura administrativa, lá em novembro, mantia-se a SPGG antiga, como era no governo Sartori, e se mantia a Secretaria de Recursos Humanos, né? Tá certo? Que era a SMAR, Modernização Administrativa de Recursos Humanos, ficaria só Recursos Humanos subindo. Como com a vinda e o convite da Leani, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela também no governo do Distrito Federal, nos 4 anos anteriores, via Movimento Brasil Competitivo, a gente analisou e viu, bom, você também analisa, você pensa o ideal num processo, numa estrutura, mas claro que a partir dali, o perfil que assume, você vai adaptar também para tirar o melhor daquele perfil, né? E quando a Leani assume, na nossa discussão na transição, ficou claro que era bom a Leani estar com essa coisa do planejamento, mais do ciclo orçamentário, do planejamento junto, mas muito integrado com a SGGE, e a SGGE assumindo um papel muito de coordenação de governo, de Secretaria-Geral de Governo para dentro, né, para fazer as coisas andarem. E, inclusive, isso foi muito bom, porque na pandemia o governador acabou focando muito no tocar a pandemia, e nós aqui na SGGE focamos muito em continuar a fazer as coisas não pararem, o dia a dia não parar. Nós tínhamos, eu tenho um desenho, um gráfico, que a gente mostra as fases que a gente pensou. Então, nós tínhamos uma primeira fase que era garantir infraestrutura no Covid e tal, e fazer o governo continuar naquilo que é prioritário do prioritário do prioritário, porque depois, em determinado momento, você começa a dar mais estabilidade na questão da infraestrutura e começa a dizer assim, não, eu vou manter projetos como rodovia, aeroporto de Passo Fundo, concessões de PPPs, não pode parar, ela pode diminuir o ritmo, mas não pode parar. Então, nós ficamos tipo com dois governos, o governo que tocava a crise, né, com o gabinete de crise, aquele grupo, e o governo, via aqui a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, tocando, fazendo que os secretários não parassem. Pode diminuir a velocidade? Pode, mas continua avançando, não deixa cair na inércia. E isso permitiu com que a gente conseguisse. Olha, vamos lá, semana passada nós lançamos o edital da duplicação, da concessão da 287, da duplicação, a PPP de presídio, nós estamos avançando nas obras de infraestrutura, privatização da CE, a gente continuou a estratégia, nós tínhamos estratégia Covid e a estratégia de governo. Hoje, agora, a partir de junho, julho, eu tenho o desenho, a gente pode passar para ti, a gente definiu junto com o governador, bom, agora a estratégia Covid entra para dentro da estratégia de governo, ele se torna algo como estratégia constante. Então, nós adaptamos a estratégia e agora estamos incorporando ela porque vai continuar. E as secretarias, a gente sempre diz, as secretarias, elas vão ter secretarias que vão ter, se a gente pudesse definir 100% o tempo de uma secretaria, né? Tem secretarias que vão ser 90% Covid e 10% as outras coisas, em determinado momento, né? E isso tende a diminuir. E tem secretarias que, desde o início, 90% das coisas tem pouca interação com o Covid. Então, esse equilíbrio foi que a gente veio fazendo junto, o gabinete de crise mais o processo de governança do Estado que nós temos implantado. A gente não parou a governança do Estado. Ontem nós fizemos a reunião com o governador e todos os secretários da área de segurança, educação, área social, vendo todos os projetos, indicadores, acompanhando.
Nós tivemos uma certa freio de arrumação para se adaptar a uma nova realidade. Viu? Eu disse que eu falo demais, viu? Não, mas é excelente. Uma das perguntas que a gente pode depois retomar também tinha a ver com isso, assim, com qual o impacto e como que tu percebias o que foi possível manter e o que foi ressignificado ou recolocado no tempo em relação às ações estratégicas do governo. Mas a gente vai conversando ao longo. A próxima pergunta tem a ver, eu vou retomar, tá? Como tu tiveste contato com as primeiras notícias sobre o Isso é que nem coronavírus? psicoterapia, a gente fala e refala várias vezes. Exatamente. E aí que a gente Eu trabalhei 10 anos em hospital psiquiátrico. Diziam que eu trabalhava lá. Me liberaram depois de 10 anos. Não sei se... Não. Bom, mas pelo jeito deu certo, porque agora tu pelo menos aceitas o processo terapêutico, né? A gente vai voltando, não tem problema. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre a tua percepção, né, de como chegaram as primeiras notícias sobre o coronavírus lá na China. E daí, claro, podes falar enquanto secretário de Estado, mas também a tua perspectiva como cidadão, como ser humano que é pai de família, como é que foi essa chegada das notícias e depois quando a doença foi se propagando, foi propagando pelo continente europeu, né? Como essas informações foram chegando para o governo e para ti, Cláudio Gastal? Eu tenho um antecedente que ajuda, mas complica, né? Que é essa coisa, eu venho de uma família de muitos médicos, né? E quando eu digo médicos, epidemiologistas, tem dois irmãos, um cirurgião torácico e outro psiquiatra, os dois epidemiologistas, né? Inclusive professores lá, um professor da Federal de Pelotas, o próprio pessoal da Epidemio de Pelotas, eu convivi muito, o César Vitor, o Fernando Barros, todos eles, porque eu trabalhava com epidemio na psiquiatria, né? Um irmão meu, ele é diretor de novos negócios, estratégias da Seguros Unimed em São Paulo, nacional. E então, o que acontece? E aí, essa coisa. E se você olhar o meu currículo anterior, eu só tenho artigos científicos publicados na área de saúde. Né? Então, para mim, essa coisa foi muito consciente desde que veio, não porque eu tenha, é porque eu tinha uma história antes que me permitia ler com um olhar não especializado, que eu não sou epidemiologista em nada, mas com um olhar diferente, porque eu conheço dado, estatística, número, né. E a gente já via nos círculos familiares ali, nos irmãos que a gente conversa, né? Eu criei um grupo de WhatsApp, eu e meus dois irmãos, Ajuda, que é o tudo, eu compartilhava com eles para também fazer bate, pronto, ou seja, acho que nessas crises tu tem que falar e ouvir muito, né? E então a gente já sentia isso, para mim já chegou, eu já comecei quando o contato já como algo que mostrava pelo lado da ciência que nós teríamos não é uma grande travessia aí. Claro que o que acontece, né? No caso do Rio Grande do Sul, e a gente acompanhou, e esse meu irmão, um dos irmãos está em São Paulo, nós tivemos a velocidade muito rápida em São Paulo e lá, Amazonas, Manaus, Ceará. E isso nos assustou muito. Mas, por outro lado, a gente viu também, eu pessoalmente me surpreendi com a demora que teve para chegar aqui. Teve até aquela discussão, fechamos muito cedo, fechamos... É difícil, hoje é fácil dizer olhando para trás. Mas foi bom ter fechado, mas é porque deu muito tempo de preparação, né? E aí uma coisa que eu conversava com o pessoal em São Paulo, não tenho dados científicos, mas me faz um pouco razão, me faz sentido, e o meu irmão em São Paulo, da Seguros de Med dizia, é que nós, na região sul, estávamos sendo beneficiados pela força como São Paulo se fechou. Né? Porque se você olhar os corredores de comunicação logísticos, são muito fortes. Então, quando São Paulo fecha, né, ele, de alguma maneira, ele isola a região sul, né,
E tanto que se você pegar os hubs isso eu conversava com o Ministério de Infraestrutura, os hubs de aeroportos, se você olhar, a grande crise começa por grandes hubs de aeroportos internacionais e com número de voos. Então, quando faz essa parada em São Paulo, e nós temos alguns voos, mas não é nenhum grande hub, se conversar com Fortaleza, com Recife, com isso, com aquilo, com o próprio Manaus, por causa da Zona Franca, você teve um cordão sanitário. Então, isso fez com que... Então, durante lá, janeiro e fevereiro já a gente vinha acompanhando, mais pessoalmente, eu vou até dizer, em termos de discussão de governo, a gente estava mais centrada na saúde, ali na vigilância sanitária, e nós acompanhando, de alguma maneira, mais pelo noticiário, ou seja, vendo, preparando o plano de contingência, discutindo. O Rio Grande do Sul teve uma boa atuação na H1N1, então, o grupo da saúde, o grupo da vigilância, o grupo da regulação, com muita experiência, o ELSAD, lá na H1N1, então, inclusive, em determinados momentos, eu tinha uma sensação de que o ELSAD estava muito tranquilo, né? E eu vou dizer, ele confirmou muito das hipóteses dele nisso, então, no sentido da coisa, mas também, então, eu vi assim, a gente viu muito direto, mas essa coisa me levou um pouco de tranquilidade quando começa, porque essa lógica do cordão sanitário de São Paulo, para mim, informalmente, né, fez sentido, e acho que foi algo que a gente, quem sabe, vai ver conseguir explicar isso de maneira mais pragmática, fatos e dados de outro momento. Então, e aí, claro, quando está o dia 15, né, a gente a gente, aí eu vou dizer, nós aqui, a própria Secretaria de Governança, a gente está muito, como é meta, a gente estava muito preparado para fazer vamos dizer assim, essa criação do gabinete de crise, e começar a solucionar problema de curto prazo e começar a estruturar no médio e longo prazo para que isso se entre em rotina. Vou dizer, abrir um parênteses aqui, minha filha mais velha hoje, que ela viu que eu estava feliz, a gente conversando de manhã, ela disse, mas tu não está mais coordenando o gabinete de crise, né? Eu disse, não, estou, é que agora entrou numa rotina, e aí ela disse, isso é o que tu fala do método, da ferramenta, de criar rotina, sistema. Tu cria, e aí tu começa, as coisas fluem, começa cada um saber seu papel no jogo. O problema no primeiro tempo é aquela pelada de areia na praia, todo mundo corre para um lado, todo mundo corre. Você tem que evitar isso, é isso que nós fizemos no primeiro momento, evitar que você tivesse muita... Porque todo mundo quer ajudar, todo mundo quer fazer, todo mundo quer dar opinião, todo mundo... E é natural. O problema é que tu tem que começar a ter uma barreira de evitar isso, senão tu estressa as estruturas. E aí o gabinete de crise, nós aqui fizemos um pouco essa barreira de contenção, para não estressar a saúde, não estressar a vigilância, não estressar a área de compras, tu começa a dizer, ok, tu quer ajudar, legal, registra aqui, mas segura, porque tu não consegue dar vazão também a toda a demanda de ideia, ajuda, opiniões e assim por diante. Eu vou chegar já numa pergunta mais específica sobre a criação em si, né, do gabinete de crise, mas um pouquinho antes, pensando assim, nós estamos falando daquele primeiro momento, e tu já tinhas a estratégia, o método em mente, por uma questão de formação, mas lá em março e comecinho de abril, qual era a expectativa da administração pública estadual em relação aos impactos econômicos, sanitários, sociais da pandemia? 6 meses depois, eu sei que a gente já tem uma outra visão, mas puxando um pouquinho pela memória, consegue diferenciar qual era a... Não, eu tenho pela memória, sim, não havia expectativa, que não sabia o que ia acontecer. Quem diz que sabia, quem diz que tinha expectativa, quem diz que não, está mentindo. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Nenhum país do mundo sabia. Ninguém sabia. Né? Então, eu digo claramente, ou seja, você tem que cuidar muitas vezes com o arquiteto de obra pronta. Né? Ninguém sabia. Todo mundo estava tateando, ou seja, era um processo de dia a dia você saber para onde você está indo. Né?
De dia a dia você descobrir, ler, informar dados, fatos e tomar, e dilemas morais, tomar decisões que você teria muita chance de estar errado, mas também chance de estar certo, porque você não tinha o domínio das variáveis mínimas necessárias para poder acompanhar. Sim, tudo muito novo, né? Bom, a partir das entrevistas anteriores com a ex-secretária Leani, ou mesmo com o procurador-geral Eduardo Cunha da Costa, ficou bem evidente que se deu de modo bem orgânico, bastante orgânico, o processo de criação da estratégia de combate aqui no Rio Grande do Sul ao coronavírus, né? Que culminou com a criação do gabinete de crise, comitê de dados e toda essa estrutura que ampara. Mas eu gostaria de que comentasse um pouquinho sobre a tua participação nesse processo de construção dessa estrutura de combate à pandemia, e também o papel das secretarias que estão sob a tua liderança nesse processo. Não, o primeiro eu acho que tem uma grande questão importante, é um governador, uma liderança maior, ter assumido o timão, né? Qualquer mudança que você quer fazer, ou enfrentamento de algum problema que você queira ter, eu digo que tem que ter 3 variáveis. Você tem que ter liderança, ou seja, alguém chamar para si a responsabilidade da liderança, que o governador chamou de uma maneira muito forte, como outros tantos, não vou dizer, né? Tem que ter método, ou seja, você tem que pensar em formas de estruturar, né? Formas de fazer que você tenha método, você saiba o que vai fazer depois da coisa, tentar botar, mesmo que você está trabalhando na incerteza, né? E conhecimento. Então, liderança, método e conhecimento. Então, conhecimento é buscar muito fatos e dados, informação, estudos, pesquisas, e aí o comitê de dados, que a Liane assumiu a coordenação fundamental. Então, basicamente, essas 3 coisas é o que a gente disse, olha, temos uma liderança muito forte do governador. Bom, gabinete de crise vai ser o método para que a gente consiga pegar os conhecimentos gerados, informações que vêm para a tomada de decisão, né? Então, o que a gente pensou no gabinete de crise? Claro, num primeiro momento, o gabinete de crise foi juntar todos os secretários numa mesma mesa e começar de uma maneira até um pouco caótica a levantar problemas. É natural, é assim, é natural, né? Mas você tem que ter a liderança, quando um barco está à deriva, o capitão ele tem que chamar todo mundo, bom, vamos agora ter consciência do problema. Se você não tem consciência do problema, você não vai achar solução. Ter consciência do problema. Mesmo com todas as variáveis, mesmo com todas as diferenças, mesmo com todas as dúvidas que existiam naquele momento. Consciência do problema. A partir daí, você vai buscar num círculo, e aí é que a gente definiu um círculo pequeno, tu não pode fazer um gabinete de crise grande, tu não pode ser uma assembleia, tu tem que trabalhar em rede. Então, nós criamos... E aí, claro, nesse gabinete de crise, envolvendo coisas que são fundamentais. Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. Por quê? Porque ali tem a compra, tem a aquisição, tem o orçamento, nós teríamos que dar velocidade e mudar muitas coisas de como adquirir e assim por diante. Saúde, não precisa dizer, toda a saúde, sua rede de vigilância, assim por diante, porque de lá vai vir a informação do front, né? Front, né? O PGE, nós não podemos esquecer que nós vivemos um Estado de Direito no Brasil, e que ele é positivado, extremamente positivado. Então, você tem que ter a capacidade veloz de dar respostas em termos jurídicos para tudo que vinha. Fazenda, Tesouro, você tem que fazer o dinheiro fluir para poder fazer frente nisso, né? O gabinete do governador, que representa a própria governador, e a governança e gestão com esse papel eu digo assim, é o que menos tem o que fazer, mas mais a função de mediar para não entrarmos em conflitos. Porque quando você tem uma crise, você pode entrar em conflito. E a pior coisa que uma equipe pode ter numa crise é ter conflitos. Tivemos conflitos, eu poderia linkar alguns, tivemos conflitos, mas você tem... E aí esse gabinete de crise tem consciência do seguinte, aí nós criamos os comitês temáticos, né? De economia, eu tenho tudo isso aqui, se você depois quiser os desenhos, as mapas, tudo. A Stephanie, eu acho que é uma pessoa que poderia te apropriar de todo o material que ela tem. Ela tem todo o material que ela ficou muito como secretária executiva disso. Então, a gente definiu uma forma de como é que define a pauta para a reunião do gabinete de crise.
Como é que a gente estrutura a pauta? Tempo de reunião, senão você fica com reuniões infindáveis, né? Ah, não, mas tem muito problema que a pessoa tem, mas a produtividade, ela se limita a um tempo, né? E porque também não adianta a reunião, tu tem que também ir para campo, para agir. Tá? A defesa civil no gabinete de crise, porque é aquela que vai fazer chegar as coisas, que era fundamental para a defesa civil. Então, nós dividimos em comitê, o comitê de logística, o comitê econômico, o comitê de dados. O comitê de dados, por exemplo, ele é um comitê que ele gera informação, pesquisa dados para todos os demais. O comitê de políticas sociais, a saúde, a econômico, a própria de logística, ou seja, é um grande antena parabólica que está pegando e transformando isso em informações que permitissem tomar de decisão. A própria tecnologia, a gente trouxe junto, a Procergs é muito forte, porque nós tínhamos que dar a resposta também para que o governador tivesse as informações em granularidades maiores, não no pequeno dado, podendo dado, então, e aí nós tivemos avanços muito grandes, o primeiro colocado em transparência de dados no Brasil, a questão do nosso dashboard, ou seja, hoje a população toda não sabe o que está acontecendo no Covid se ela não acessar, porque tem tudo lá, tem tudo informação. Informações às vezes muito áridas, difíceis são, mas tem muita coisa lúdica também. Você entrar no mapa e sabe todo mundo no próprio hospital e assim por diante. E claro, quando você monta uma estrutura dessa como gabinete de crise e começa a enfrentar, você também percebe as fragilidades que nós temos dentro das estruturas. Isso aconteceu muito, ou seja, nós identificamos muitas fragilidades na estrutura, que a gente verificava isso como uma fragilidade que poderia ser resolvida em médio prazo, tem que ser resolvida em curto prazo, muito rápido. Né? Vou dar um exemplo, um exemplo aqui da questão como gabinete de crise que funcionava, vou pegar um caso, a Procergs. A Procergs tinha que começar a desenvolver demandas de dashboard de maneira por demanda, rápido, sem... A Procergs é uma empresa pública, ela tem uma governança tal. Então, nós tivemos que criar toda a mudança de decreto tal para que os gestores da Procergs não fossem, daqui a pouco, penalizados porque eles estão atendendo uma crise, né? E aí isso envolve PGE, envolve Casa Civil, envolve Fazenda, envolve o planejamento, envolve a gestão, e aí eu poderia trazer outros tantos, ou seja, decretos que a gente tem. A própria questão dos decretos, vocês vejam que ela, num primeiro momento, tinha o massacre do decreto, né? Porque todo estava chateando e tu tinha que dar um rumo para a população. E outra questão que para nós aqui foi importante, se você perguntar, Cláudia, a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, aí eu vou dizer com muito orgulho da minha equipe, não parou em um momento. A gente não fez teletrabalho, né? E eu não vou dizer que não fez com coisa, a gente não fez que não dava, né? Claro, as pessoas de risco saíram, as pessoas, mas pega aqui o gabinete 24/7. Porque tu não tem como também, aí eu acho alguma coisa que a gente tem que cuidar, o setor tem que cuidar, por mais que a gente queira o teletrabalho, por mais que é importante, por mais que o distanciamento, a população precisa ver o Estado funcionando. Ela precisa perceber que aquele ente está lá, próximo dele. Então, eu tinha muito receio, e aí era a mensagem que eu passava aí pelo lado da governança para todos os secretários, olha, ok, mas não deixe passar a percepção que, bom, agora a população não sabe para onde correr. Né? Por exemplo, nós tivemos um período que as agências do Cine, a agência Tudo Faz, fecharam totalmente. E nós começamos aumento do desemprego. Tem que abrir logo isso, porque senão você tinha uma crise muito grande. Né? Então, o Estado, neste momento, ele mostra uma faceta que é a coisa da necessidade dele estar presente para dar acolhimento. Né? Mesmo que seja coisas triviais, mas para dar acolhimento, porque tem muita gente que não tem o acolhimento, né? É uma rede muito complexa, né? Muito ramificada. É difícil numa única entrevista a gente conseguir realmente registrar todas as esferas e perspectivas de atuação. Assim, derivando dessa conversa a respeito da criação do gabinete e dos comitês, GTs, eu gostaria de tentar adentrar também um pouquinho
no assunto do modelo de distanciamento controlado, né? Como esse modelo ele foi gestado, e claro que foi um processo, né? Eu acredito que não tem como a gente dizer foi tal pessoa, tal dia, mas que tu conte um pouquinho para nós, um pouquinho, como se fosse se gestando no âmbito dessas discussões, o modelo. A questão do modelo de distanciamento social é interessante, sabe? Porque eu acho que pode haver, e é normal, várias versões, né? Por exemplo, a primeiro momento que eu tive da ideia do distanciamento, ou seja, do processo, e aí foi num fim de semana, no domingo, sábado, domingo, o Leandro Melnick, mais o Bruno Zaffari, mais dois ou três, pediram para conversar comigo sobre que ele estava, um grupo dele estava querendo ajudar o Estado, e aí eles trouxeram essa ideia, a gente poderia pensar algo em termos de protocolos para cada setor, para cada coisa especificamente, né? E, inclusive, apresentaram né? um modelo, uma proposta, e aí, a partir daquela proposta, eu pedi uma reunião para o governador. Eu disse, tá bem, gostei e tal, acho que faz sentido, acho que é importante a gente conversar isso, de como nós vamos fazer essa coisa da retomada e tal, que vinha muito na linha da retomada, ou seja, por protocolos para garantir a retomada, levando uma série de critérios, pegando as setores e tal. Aí fizemos, eu acho que numa semana depois, num domingo, de novo, uma reunião com o governador. Eu pedi para eles apresentarem o conceito, a ideia e tal. O Leandro já tinha conversado com o governador sobre essa ideia e ficou definido que, ok, vamos avançar nisso. E aí que eu digo, eu não sei, porque provavelmente também poderia outros terem também tido. Eu estou vendo da minha linha quando eu comecei a me envolver com a questão do distanciamento. Aí, como você tinha já o comitê de dados, né? Isso é dados, isso é informação. Aí nós decidimos, num gabinete de crise, que isso ficaria sob responsabilidade do comitê de dados. Aí esse grupo, o Leandro, tem um epidemiologista de São Paulo que estava ajudando, um médico, e outras pessoas estavam ajudando, e aí, a partir disso, começou essa conversa, e a própria Comunitas, no processo, a Comunitas, que é uma instituição sem fins lucrativos, terceiro setor, que apoia, entrou também no processo para apoiar essa ação. A partir daí, a questão do distanciamento entra no comitê de dados, e aí eu vou te ser bem franco, eu acabo não entrando muito no dia a dia. Acho que, é claro, aí houve a primeira ideia, essa que surgiu, que veio, conversada, era um modelo de abertura gradual, seguindo protocolos definidos, e se transformando no modelo de distanciamento social, que se tornou exemplo para vários estados, assim por diante. Né? E aí, muito importante, a atuação também do Departamento de Economia e Estatística, dos técnicos, né, da base, que conseguiram trabalhar nisso. E aí, esse processo é um procedimento de refinamento contínuo, né? Você não tem como não ter um modelo que atenda a todas as variáveis. O modelo, ele existe e ele vai aperfeiçoando. E a gente vê que ele vai aperfeiçoando, inclusive, ele vai se adaptando para a evolução da pandemia. Vamos lá, se você pegar as bandeiras há um mês atrás e os próprios parâmetros, eles mudam a partir de uma nova realidade. Então, esse também tem que ser, todo modelo, todo método, ele tem que ser, ele não pode ser camisa de força, ele tem que ser adaptável à realidade. E aí nós conseguimos construir, e aí muito o Comitê de Dados, junto com o Departamento de Economia e Estatística, né, como o próprio Departamento de Economia e Estatística está vinculado à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, nada mais natural também a Leani estar nisso, porque aí já esse pessoal estava junto nesse ponto. E aí acaba que a minha envolvimento no distanciamento, no termo de distanciamento controlado, foi mais de opinar com uma visão, e aí que eu trago da meu antecedente, o Movimento Brasil Competitivo, uma visão da economia, dos impasses, e da própria questão levando em consideração a saúde, né? Inclusive, um jornal teve um momento que largou uma nota bastante, não ruim, mas que dizia que eu e a Arita, em determinado momento, tínhamos nos distanciado da parte mais técnica
por uma questão de divisão. E aí a questão da defesa para o abrir ou fechar estava mais em outro lugar. Não, na verdade é que você tem um limite também. Você tem que confiar nas pessoas numa crise. Se você não confiar nas pessoas numa crise, você está morto. Então, no momento em que se você começar a não acreditar nas pessoas que estão querendo tomar a melhor decisão possível dentro do contexto dos dilemas que ela tem, você não consegue tocar tudo, né? Então, começa um momento de o método começa a falar, e cada um tem o seu papel. Pronto, agora, né, vai nisso. Desculpa, eu provavelmente não acompanhei essa discussão no jornal que tu mencionaste, eu não entendi como se o senhor e a secretária Rita divergissem ou tivessem ambos juntos se afastado de alguma perspectiva? Ambos juntos divergindo da linha que estava indo a área do comitê de dados com coisa. Então, e não na verdade, você tem N divergências, divergir não é problema, N divergências, isso é concordâncias, mas você também tem uma coisa assim, tem que confiar. Então, se tá bem, tem consistência, bom, vamos por aqui, né? A pior coisa nesse momento é a não decisão, né? Na verdade, o ônus é de quem toma a decisão, né? Alguém tem que decidir e sempre vai ser quem vai ficar na E aí vitrine. eu acho que o comitê de crise também foi fundamental, se você olhar, e acho que pode comparar, o primeiro decreto que saiu de fechamento, e aí eu vou trazer para mim isso que o decreto normalmente é assinado pelo governador e pelo secretário da Casa Civil. E eu coloquei, neste decreto eu quero ter a minha assinatura, né? E aí todos entraram. Eu acho que isso é muito simbólico. Eu não sei se nos outros estados como aconteceu, mas você veja que nenhum decreto da crise do Covid saiu só com a assinatura do governador ou do... Pode ter ido um, mas os principais saíram de todos da equipe, porque nós compartilhamos a autoridade é do governador, mas a responsabilidade de todos nós. Tá? Então, essa questão, e isso é simbólico para fora, simbólico para dentro da estrutura e simbólico para nós mesmos, do compromisso. Eu guardo o primeiro decreto com muito orgulho. Né? Primeiro decreto com muito orgulho, porque eu acho que assim é o momento em que você tem que fazer escolha, né? Certo? E se paga um preço por isso. Eu teria uma N de histórias de coisas que eu passei na rua, na família, porque eu convivo muito com o setor empresarial. Eu fui chamado de covarde N vezes por não apoiar a abertura do coisa. Né? Certo? O tempo é teu. Se tu quiseres Né? resumir e contar histórias, Né? fica Né? com certeza para o futuro isso vai Né? significar muito. Mas eu ia te perguntar nesse sentido, assim, eu entendo que falar do modelo de distanciamento controlado é entrar no cerne da problemática, né, de para onde o governo vai na pandemia. Eu fecha, começaste mencionando isso, né, que às vezes tu percebe a faceta mais negativa do ser humano quando tu te pega nessa questão do vai abrir ou vai fechar. Eu ia te A perguntar. grande discussão que a gente tem, e é difícil, é natural, eu digo, eu venho do setor empresarial, meu pé é muito, eu sempre trabalhei para melhorar o setor público, o setor privado. É difícil você ter uma empresa, uma loja, uma coisa que é a vida da pessoa, e ela está fechada, e ela não vende, ela tem as contas para pagar, ela em determinado momento ela diz, gente, eu preciso abrir, porque então eu prefiro Covid a morrer, entendeu? É uma coisa. Então, é dilema moral, não tem certo e errado. Essa é a questão que eu acho que a pandemia nos ensina, e acho que é o grande ensinamento. Ou seja, você não tem como querer achar o certo e o errado. Não vai ter. Você vai ter uma graduação entre movimentos que te dão algum tipo de segurança e tal. Então, mas vou dizer assim, pelo pico e pela coisa. Ou seja, claro, quando vai arrefecendo, você vai começando a ter mais certezas de alguma coisa. Quando você vai evoluindo de março para cá, o mundo inteiro, se você olhar, o nível de informação que nós temos sobre essa doença é outro do que era lá atrás. Aí o pessoal diz,
Está errado ou está certo? Mas eu digo assim, nós não fizemos nada diferente do que todo mundo fez. Né? E com graus mais, para você ter uma ideia, né, uma das coisas que nós deixamos preparado na processo no início da pandemia era algo que para nós era uma coisa difícil, que era um aplicativo para a pessoa pedir autorização para sair de casa. Para sair de casa. Para ter um alvará para sair de casa. Né? Porque em alguns lugares aconteceu isso. Né? Alguns lugares teve o lockdown chamado que nós nunca tivemos. Essa é uma das coisas que é importante ter, nós nunca tivemos. Você acha que você ter um aplicativo disso é legal? Não é legal. Não é legal. Mas ele é necessário. Ele tem que estar pronto. Nós tivemos a crise em Bagé dos containers de frigoríficos. Né? Ah, porque, gente, mas quantos lugares tiveram que ter um plano de contingência e usaram containers para armazenamento de corpos porque não tinha onde ter? Aí tu vai dizer assim, mas isso é meio macabro, gente, mas tu não pode pensar. Essa questão dos containers, eu me lembro que acabou respingando para Pelotas, eu tenho muita família em Pelotas, meu irmão, minha mãe, né? O pessoal apavorado, eu disse, gente, mas a questão não é que nós vamos usar, é que tu tem que estar preparado, né? É a mesma coisa que dizer o seguinte, então tá, não bota o airbag no carro porque não vai acontecer acidente, né? Certo? Então tem coisas, essa, e é natural do ser humano, é natural do ser humano, a insegurança, o medo, o receio, assim por diante, né? Eu tô com receio da minha bateria. Vou te pedir um segundo. Não Tá bem? desliga. Vou puxar minha câmera para conectar o cabo, tá? Só um segundinho. Lucas, desculpa, eu estava falando com o Lucas. Né? Capaz, eu voltei agora também. É que eu tô com um probleminha no microfone do Eu não sei, computador, né? Cissa, tu me disse eu estou fugindo muito, mas é que eu estava dizendo para o Lucas, que legal falar sobre isso. Não, Porque não tá fugindo, não. É exatamente isso. Não é tá muito fugindo, legal. É muito legal porque, de alguma maneira, tu também te motiva, né? Que não é fácil. Não é fácil. Não, não é. Não é Eu fácil. posso Eu desorganizar. digo assim, eu me emociono, inclusive. Eu digo, não é fácil. Eu imagino. Eu que estou assim, em teletrabalho, como servidora pública, buscando uma forma de dar um significado para o meu fazer enquanto historiadora nesse período. Em diversos momentos, entrevistando vocês também me emociona. Eu lembro que me emocionei bastante na entrevista com a Daiane Menezes, do comitê, né, do GT de Educação e Questões Sociais, porque mexe com coisas que são caras para mim e é assim mesmo, né? Nós somos humanos e Porque no caso, tu está falando aí da DAI ali na coisa, se a gente entrar na discussão da relação com prefeitos e desculpa o termo, mas pode botar, da perversidade, muitas vezes, do ser humano, sobre a questão do que abre e do que não abre, a discussão de ontem mesmo que a gente teve, peraí, mas tu quer que abra comércio e não quer que abra escola? Que tipo de responsabilidade social você tem como gestor, né? É algo que você, a própria questão eu tive eu tive um caso aqui, um dia, conversei com uma pessoa que estava desesperada aqui, que estava por aqui, foi uma mulher, uma criança de 11 anos no colo. Qual é a idade que já não paga, qual é a idade que já tem que pagar ônibus? 6, então é 6 anos, ou acima de 6 anos, né? Com a criança, ela foi chamada para fazer uma faxina, só tinha o dinheiro da vinda para fazer a faxina, chegou na casa, a pessoa que contratou não estava,
e aí ela não tinha como voltar, ela e a filha, para casa, porque ela ia usar, né? É claro, isso acontece diariamente, provavelmente, mas na pandemia essas coisas se tornaram muito visíveis, porque a cidade estava vazia e bateu aqui no CAF, né? Certo? Né? Então, essa coisa, ou seja, porque quando tu tá na cidade normal, a pessoa, na hora do desespero, com uma mãe com uma filha, ela mendiga, né? Certo? Mesmo a pessoa que chamou, acabou não saiu, mas aí tu começa a ver que, aí tu começa a dizer, tá, mas e se não voltar às escolas, essa criança vai ficar com quem, aonde? A mesma coisa foi a discussão que nós tivemos, e eu tive grandes discussões com o setor privado. Ah, não, vamos fazer o lockdown vertical, né? O pessoal do grupo de risco diz, gente, da onde vocês estão com a cabeça? Não? Como é que tu vai fazer? É legal o lockdown vertical para quem tem casa em Tramandaí, em Xangri-Lá e assim por diante, né? Mas não é essa a realidade. A realidade é que nós temos famílias que lockdown vertical é deixar um idoso numa casa que já tem, que é a mesma casa das pessoas, que vão e vêm, e esse processo descamba, né? Certo? Ah, não, não podemos abrir as escolas porque vai. Mas para aí, essa criança daqui a pouco só tem alimentação na merenda da escola. Ela vai estar muito melhor cuidada da pior maneira que possa ser uma escola, na escola do que em casa, porque daqui a pouco vai ser a filha de 11 anos que vai estar cuidando da criança de 6, 7. Então, são problemas existentes na estrutura brasileira, de todos os lugares, mas que ela se tornou muito latente nesse momento, está muito latente nesse momento, né? E está, eu, 17, 20 anos, 17 anos no Movimento Brasil competitividade, uma das coisas que sempre a gente colocou, com um dos índices piores para a nossa competitividade, e é a nossa desigualdade, nós vamos aumentar drasticamente a nossa desigualdade, nós não vamos recuperar a questão da educação, mesmo pessoas que estão no setor privado, jovens do setor privado, não vai, não tem, outra forma. Até consegue, tu recupera com outros reforços, mas a grande maioria não vai ter como fazer esses outros reforços. Desculpa, aqui eu já estou... Né? Não, mas faz parte do processo, né? Tu tens uma atuação específica, mas tudo tá imbricado. Mas eu vou retomar um pouquinho a questão que nós abordávamos do modelo de distanciamento e das transformações desse modelo. Eu já entendi que a partir do momento em que ele foi criado e a tua participação inicial, essa não é a tua área, né? Tu não acompanhaste tão de perto, mas... O que acaba acontecendo muito comigo é que, como eu tenho uma relação muito grande com o setor privado, todos me procuram por protocolos. Mudança de protocolo, alteração de protocolo, as entidades. Porque eu me tem como uma área de diálogo, porque eu sou, vamos dizer assim, do mesmo, é a minha base, vou chamar assim, então eu acabo interagindo muito com o distanciamento controlado, muito nas discussões sobre índice de protocolo, formas, detalhamento, assim por diante, para tentar não contornar, mas tentar dar respostas a também os setores e como dar esperança de que um dia vai abrir, né? E a questão que eu havia notado era nesse sentido de quais foram as principais modificações desse modelo diante das demandas dos diferentes segmentos da sociedade civil, porque a gente sabe que foi uma a grande mudança que eu percebo que ele está sofrendo, que ele tem que sofrer, a primeira grande mudança, eu acho que foi que ele se tentou um primeiro momento e não deu certo e voltou. Primeira questão é o seguinte, né? O sistema federativo brasileiro mostrou essa grande fragilidade nas nossas prefeituras. A grande maioria dos prefeitos não querendo assumir a responsabilidade. Ou seja, não tem. Então, o modelo de distanciamento social foi, inclusive, colocado num primeiro momento lá atrás como algo para adesão ao município. Se não tivesse adesão, ele definiria faz o seu. Eles não quiseram. Então, eles passaram por isso. Quando o Estado fez, no momento em que a crise estava muito aguda, todos estavam adorando, porque aí eles tinham aonde justificar tudo parado. Quando a crise começa a arrefecer e tu começa a ter a pressão, já também não só arrefecer, mas começa a ter pressão que o setor, vamos dizer, o mercado, a economia começa a ter dificuldade, começa a bater no prefeito e começa a ter dificuldade, aí o distanciamento, em determinado momento, toma aquela decisão de, olha,
de recursos para o modelo, recursos, acho que essa foi a primeira mudança, né? Eu, naquele momento, eu fiquei com muito medo, inclusive coloquei do recurso, achava que ele abria uma fragilidade no modelo, e foi contrário, mas aceito e acho que não adianta, não tem certo e errado, mas ele e aí porque começou a se tornar o modelo um local de muito recurso, muita discussão tal, e é natural, acho que foi certo no final das contas. Então, do recurso. Depois do recurso, nós tivemos a segunda mudança, que foi a questão da cogestão também, né? E essa questões, e aí nós começamos a evoluir. E agora, e uma das grandes mudanças que eu tenho visto mais interno no modelo, que é necessário, é o detalhamento maior dos setores. Detalhamento maior, porque antes você tinha 11, se eu não me engano, 11 grandes grupos, né? Se eu não me engano, 11 ou 12 grandes. Você tem que começar a abrir, porque cada um tem uma especificidade. Por exemplo, eu fui a primeira pessoa que o pessoal de eventos procurou, o live marketing, né? Vieram aqui comigo e tal. E eu disse para eles, olha, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, junto com vocês, é, de alguma maneira, demonstrar, dar segurança para o Comitê de Dados para a Saúde, que vocês, o que tem nesse grupo, eventos, é muita coisa diferente. Para você ter uma ideia, eventos, vou dar um exemplo, eventos estava dentro de bares, restaurantes, e que é totalmente diferente. Então, eu disse, nós temos que montar, e aí eu acho que esse é uma coisa que alguns grupos entenderam, outros não, que é tentar também assumir a responsabilidade dele ser propositivo, né? Então, esse grupo, eu gostei muito de trabalhar com eles, como outros tantos, eles foram propositando, não, nós vamos, a partir de você, nós vamos construir nosso detalhando, porque, gente, não existe tempo e sempre para atender. Se tu falar com a Dai, com o Pedro, com toda gente, os caras têm um herói para falar, mas não conseguem, é humanamente impossível atender. Tá? Então, se a sociedade começar a vir mais propositivo, porque, por outro lado, eu tenho o caso dos cinemas. Vou dar aqui, cinemas. A mesma coisa, só que procuraram há 2 semanas atrás. Eu disse para eles a mesma coisa que eu tinha dito para o Live Marketing. Montem o seu protocolo, montem a sua estrutura com base, façam um evento teste, façam... Saiu o decreto agora, eles mandaram alguma coisa só dizendo assim, nós gostaríamos de estar no decreto. Não, vocês não... Se vocês não derem para nós segurança, mostrar o grau de compromisso, existem 32 cidades só no Rio Grande do Sul que tem cinemas. Não é complexo eles fazerem algo um universo de controlado. Mas se eles, o pessoal também passa muita procuração para o comitê de dados, para o gabinete, decidir a vida dos outros. Enquanto tu tem que ter a coisa do cara chamar para si a responsabilidade. O live marketing fez muito bem, nós colocamos o pessoal, nós vamos construir, nós vamos fazer testes, nós vamos isso. E teve outros também, eu estou aqui que é o que eu mais... Porque surge tudo. Eu tenho, por exemplo, né, eu tenho demanda do live marketing para protocolos, do coisa, mas tenho demanda da Associação das Bandinhas de Música Alemã. Né? Então, a dor de cada um é a sua maior dor. Então, vem todo esse universo. Né? Então, eu acho que a mudança que agora está acontecendo é isso. Bom, vamos começar a tratar especificamente, né? Vamos tentar, para conseguir, porque a complexidade não vai ter, o modelo não vai conseguir abarcar todas as áreas. Quando ele agrega, ele gera assimetrias dentro daquele setor. É difícil nivelar, né? É muito heterogêneo, os segmentos são muito heterogêneos. Uma próxima pergunta é justamente sobre esse período em que o modelo ele trabalhava com os recursos semanais das prefeituras e associações por regiões. E eu queria entender um pouquinho como tu percebes, claro, tu já disseste em outro momento, né? As coisas têm diferentes olhares e versões, mas como chega para tua pasta e para ti, como o gabinete de crise, que é uma esfera eminentemente política, com legitimidade para isso, conseguiu ir se organizando para trabalhar considerando os elementos técnicos e científicos, porque é ali que a demanda estoura, né? Assim, politicamente falando. Não, eu acho assim, não é tudo fácil, maravilhoso, tem discussões, briga. Eu, em determinado momento, achei que olhava o distanciamento, o modelo de distanciamento controlado, os protocolos dizia, eu olhava pelo lado assim, e verbalizei isso, a minha preocupação, que eu
tendia a achar que ia acontecer se tu puxasse demais no modelo de distanciamento. O cara vem fechado 3 meses, aí o cara vai abrir o seu negócio, o seu restaurante, por exemplo, aí ele vai ter tanta demanda para se adaptar ao protocolo, que ele vai ter uma crescida do seu custo e a sua demanda não vai aumentar. Vai aumentar pouco. Aí ele vai tentar ver se sobrevive e não vai conseguir, vai fechar. Está acontecendo isso. Está acontecendo isso. Né? Está acontecendo isso. Essa foi uma preocupação, essa foi um ponto, ou seja, daquela coisa, o quanto tu vai ser restritivo ou quanto tu não vai ser restritivo, que também não temos resposta, né? Tu tem que ir sentindo, é o processo de sentir. Então, está acontecendo isso. Então, essas coisas, e quando vem a demanda política e a demanda coisa, a demanda de abre e fecha, se discute muito, se debate muito, mas aí eu acho que é importante, a gente se escuta, se respeita a posição do Comitê de Dados, da saúde, da vigilância, dos relatos de cada relator que pega lá, mas tem que se ponderar sempre a questão do impacto na vida, no dia a dia, porque... E tem sido... O que eu vou dizer assim? Tu vai dizer, todas as decisões foram unânimes? Não. Mas todas as decisões foram consenso, que é diferente de unanimidade. A partir do momento fechou a porta, discutiu e tal, e definiu que sim, sim. Bom, dali todo mundo concorda com isso. Eu concordei e discordei de vários ali, mas tu não vai ver nenhum momento eu falar que discordei da decisão. Né? Acho que isso, o espírito de corpo que o Gabinete de Crise tomou foi de lealdade, de coisa pela liderança, foi algo, e tem que ser, senão se tu fragiliza numa ponta, aí a coisa, né, desanda. Tu mencionaste essa questão dos pareceres, de que cada grupo traz, né? Pensando no teu lugar, assim, enquanto estratégia e gestão de governo, tem como relatar um pouquinho para a gente como foi esse cotidiano de trabalho? Parece uma pergunta pequena, mas acho que é importante que as pessoas no futuro saibam como era a demanda para vocês, como era no começo enlouquecedor as reuniões, a quantidade de reuniões, o quanto o teletrabalho entrou nesse aspecto, o quanto as mídias, as plataformas digitais foram ou não utilizadas. Primeiro, vamos pegar quanto ao gabinete de crise. Nós definimos o gabinete de crise, em determinado momento, ele era à tarde, e a gente começou a ver que não funcionava. Não funcionava, funcionava, mas tu já chegava no gabinete de crise liquidado, e os problemas maiores, porque aí nós transferimos para de manhã, inclusive por sugestão de uma consultoria que a gente consultou, e que ela disse, olha, nós estamos fazendo para várias empresas, coloque de manhã, o grupo aqui da CG consultou, pediu opinião tal, e montou e levou para o governador, e sugerimos, começamos a fazer de manhã, toda manhã, né? E era toda manhã, e toda manhã muito intenso, né? Por quê? Porque também as pessoas, a sociedade em geral, ela também, a ansiedade gera com que ela não cumpra os procedimentos adequados. Então, por exemplo, nós, quando lançamos distanciamento controlado, nós lançamos toda a sugestão, todo pedido de alteração, né, tem que vir pelo e-mail tal. Vem por tudo que é lugar. E vem por tudo que é lugar 2 ou 3 vezes. E não dá para você dizer para a pessoa que mandou, dizer o seguinte, manda para o e-mail, né? Então, tu recebe e faz. Então, tu acaba tendo muita redundância. Então, acabava, e eu acho que aí o gabinete de crise também é fundamental, que é o seguinte, homogeneizar isso, que às vezes tu traz a mesma pauta vem de várias pontas. E não é por mal das pessoas que uma tá assumindo a posição da outra, ou está querendo... Não, é porque as pessoas batem em todas as portas no seu desespero. Então, o gabinete também filtrar isso. Olha, isso é aqui, isso é... Tentar definir que cada lugar é cada lugar. Né? Outra questão que também começou a surgir, que é uma coisa que pesa, é a curiosidade, né? É a curiosidade. Acabou o gabinete de crise, bom, aí começa o telefone picar, que todo mundo quer saber, gente, vai sair o decreto, vai sair as coisas.
É que nem aquela junta médica que tem um paciente muito mal, quando ele sai, a família pergunta 300 coisas, de várias coisas, então é a mesma, então tu tem que compreender isso, tu tem que entender isso. Então, e aí voltando, transformamos a rotina para de manhã, todos os dias, e isso acabou que, de alguma maneira, atrapalhou muito o dia a dia de todas as estruturas, porque nós ficávamos a manhã inteira no gabinete de crise e à tarde já preparando o próximo, porque começa a chover e tratando a questão de compras, aquisições e assim por diante. Uma outra coisa que foi infernal no gabinete de crise, para mim, como coordenador do gabinete de crise, é porque eu brinquei que durante a pandemia, todo brasileiro, todo gaúcho achou um chinês para chamar de seu. Todo mundo tinha um amigo chinês para vender alguma coisa, né? Todo mundo. Então, olha, eu tenho uma lista aqui de, olha, enorme, contar a pessoa oferecendo, eu tenho um cara que consegue trazer. Aí vou dizer, com interesse comercial, com interesse de ajudar, com interesse, mas então eu chegava, eu tinha de manhã o gabinete de crise, de tarde aqui na secretaria, dia a dia, tocando ali, não do trabalho da secretaria, mas compra isso, vamos ver aquilo, como é que está o processo de aquisições, como é que está o processo de achar os respiradores, como é que está a questão de máscaras, quem é que pode fornecer álcool gel, nananana. E de noite era o momento em que eu e nós ficávamos aqui, a gente começava a fazer esse follow-up com possíveis fornecedores de algo, né? De algo. Porque é isso, nós não tínhamos, nós não sabíamos, nós tínhamos o plano pronto de dois hospitais de campanha, né? Pronto, amanhã tem que instalar, a gente começa só a pensar passo a passo o que tinha que fazer, né? Tá certo? Com orçamento, com tudo. E claro que aí você tenta preparar ao máximo para colocar. Por isso que eu vejo muita injustiça muitas vezes quando eu vejo alguns lugares. Eu já passei por 22 estados, né? Eu digo assim, quando o pessoal diz, olha só, gastaram dinheiro enorme no hospital de campanha tal, e não foi usado. Tá. Né? É perverso, né? Então essas coisas é muito porque tu começa também muito o telefone. A gente se mudou, tem algumas fotos. Eu me mudei ali para aquela sala da governança aqui, não sei se tu conhece, a sala grande de governança. É todo o meu material em cima, por classificado, o que é fornecedor, o que é isso, o que é aquilo, a equipe toda na volta, os telefones na mesa e ferro 3 turnos por dia. 3 turnos por dia. Eu fiquei ontem, eu fiquei 3 meses sem ver minhas filhas e minha esposa. Né? 3 meses. Né? Porque elas foram para fora, eu pedi, olha, eu vou estar muito, eu não tenho como, meu isolamento não tem, então elas foram, eu fiquei no vai e vem. E muito, e menos vai do que vem, porque também não podia risco. Então, e de noite, muitas vezes de noite chegava em casa e era, vou ligar para a fábrica na China, vou ligar para ver se também o que o cara está oferecendo. Não. Nós chegamos a ter um determinado momento, nós tínhamos uma doação de 50 respiradores prontas na China para ser embarcado, que acabou sendo bloqueado. Né? Bloqueado. Respirador que nem era o Estado que ia desembarcar, era o pessoal do Instituto Floresta, mais outros empresários botando. Aí estava tudo pronto, tudo certo, uma pessoa do empresário lá ajudando, e aí acabou que de uma hora, pum. Então, no plano de contingência, quando a gente tem aqui a evolução, a gente mostrava, temos que ter tantos leitos com respiradores, e a curva, e aí a gente ia vendo o limite, começava a chegar no limite, a gente começava a olhar. E aí eu disse, tá, mas esses aqui que vão vir do lagar, tal. Aí, de uma hora para outra, tira 50 e não vem. Né? Tá? Então, aí o ELSAD, por exemplo, foi muito legal. Ele disse, Cláudio, para mim, a melhor solução é essa que vocês estão fazendo os respiradores consertados, porque ele não consegue, não conseguia.
não conseguia máscara, né? Sim, o mundo inteiro querendo comprar algo que não havia uma demanda anterior nesse sentido, né? Mas já é um pouco no título da curiosidade minha, inclusive, mas o que aconteceu com esses 50 respiradores? Não, a China não liberou para venda para cá, para vir. A fábrica deve ter destinado para outro lugar. Porque o que aconteceu no momento? Aconteceu naquele momento, se eu não me engano, tem que olhar as matérias, houve um questionamento da qualidade, ou seja, os produtos da China nos respiradores estavam entrando em alguns lugares sem uma certificação de qualidade de origem, né? E aí, se eu não me engano, e aí o que me pareceu foi isso, ou seja, como houve essa exigência, o cara lá puxou o freio de mão, o chinês que estava, não é nenhum problema, eu tinha dinheiro, tinha tudo, né? E aí disse, não oferece mais, porque teria que passar, teria que agora fazer, né. Então, aí tu vi... Não, e outra coisa muito legal era ver ideias que enviava. Eu tinha que achar aqui, ideias, e pessoal mandando, eu criei um respirador, né? Criei um negócio, criei aquilo, gente simples, tipo aqueles inventores, professor Pardal, umas coisas, eu tinha que ver, você acha? Tem vídeos, os caras mandavam vídeo, né? Então, né? E às vezes não dá tempo de acolher essas, né, essas Tu tem que dizer para, pô, legal e tal, mas tu sabe que é totalmente... inviável. Porque eu acho que respirador é uma coisa... Não, respirador. Tu tem vários tipos. Tem o respirador de beira de cama, tem o respirador de emergencial, tu tem, tem o nome, a bomba de coisa, mas tu não, isso os mais simples é por um determinado tempo. Tem que ter o cara que sustenta um cara de UTI. Sim. Não. Eu vou entrar num outro hall de perguntas. As minhas perguntas em Eu si, estou com um problema que eu tenho que sair. já estão chegando ao fim, eu ia te dizer isso. Eu ia te um pequeno parênteses, eu ia te perguntar, na perspectiva pessoal, tu mencionou a tua família indo para o interior, tivesse algum familiar que contraiu a doença, alguma questão próxima? Não, na verdade não. Não Que bom. tive, não tive, não Tá. tive. Eu vou tentar fazer então, rapidamente as últimas duas perguntas antes que tu precise sair. E se tu sentires necessidade, depois da Não, é que nossa eu tenho conversa. compromisso às 11. Então tá. Se tu tiveres necessidade de marcar em um outro momento, lembrar de coisas, desejar registrar, pode fazer contato conosco que a gente marca uma segunda agenda sem problemas. Não, eu pedi para o Lucas me passar a gravação toda que eu quero ouvir e ler. Eu tô achando muito legal. Claro, eu vou, assim que for salvo no Google Drive, eu compartilho com o Lucas o link para que vocês possam assistir, e daí talvez isso te ajude aí lembrando e organizando, né, outras coisas para registrar. A próxima pergunta seria considerando um elemento que tu já trouxeste, que é o esforço que o governo tem feito para se consolidar no mundo digital, né? Eu tenho acompanhado ali sei lá, diversos órgãos estreando com sistemas online, os próprios bombeiros com PPCI, agora licenciamento online, o Acordo de Resultados 2020 traz, né, a estratégia digital rs.gov.br, o ERGS digital, Detran digital, agricultura com acesso digital. Eu imagino que uma parte tenha a influência da tua própria formação e da perspectiva como tu enxerga isso tudo, né? Mas eu queria te perguntar se tu acredita que a pandemia ela impactou de alguma forma sobre essa transformação digital na administração Não, pública e na relação da sociedade com a tecnologia e com o mundo digital. não, nessa questão, primeiro, isso estava desde o início na discussão com o governador, lá na época de campanha, porque, pela minha experiência pregressa, né, eu sou muito da área de gestão, da gestão da qualidade do processo. Não. Em determinado momento, até outro dia na reunião aqui do lançamento da nossa estratégia RS-COF-BR, o Luiz Felipe, que é o secretário nacional de governo digital, ele disse, olha, se o Brasil está avançando, eu fiquei muito feliz, se nós estamos avançando muito na questão digital, cabe a essa pessoa que está na cabeceira da mesa, que sou eu, ele apontando. Porque quando no movimento Brasil Competitivo, uma vez eu fiz uma discussão com eles, com o Ministério, com o governo federal, e eu participei da coalizão Brasil Digital. Ele assumiu uma posição lá na Secretaria Nacional de Gestão Pública, ele veio me falar sobre como melhorar a gestão, a eficiência, e aí pela minha experiência toda e tal. E eu disse para ele, Felipe, só tem uma forma agora, é botar o governo na palma da mão do cidadão. Porque do maneiro normal, como a gente vem fazendo, da gestão para dentro, de eficiência de processo, isso, o cidadão não percebe o ganho.
Ele só vai perceber o ganho quando estiver na palma da mão. E ele verbalizou isso nessa reunião do Conselho Estadual de Desburocratização. Eu fiquei muito feliz que foi um reconhecimento. Então, eu passei 2 anos coordenando a Coalizão Brasil Digital, que envolvia as empresas digitais, o governo federal, e também participei na criação, na constituição do Conselho Nacional de Desburocratização, também, com essas pessoas pessoas muito boas de carreira, que estão todos no governo ali e tal. E a discussão, e aí, quando eu vim para cá, eu disse, ou seja, um grande problema que eu via no nível nacional é que os estados muitas vezes não têm esse alinhamento com o governo federal, por uma questão política. E aí a primeira coisa que a gente definiu é, gente, nós temos, para o cidadão, não importa quem gera o serviço, ele quer o serviço. Ele não importa se federal, municipal, estadual, ele quer o serviço. Né? Então, a primeira coisa que tem que acontecer é, quando ele fizer um login no estado, para um serviço, ele tem que esse login ser o mesmo para tudo, federal e estadual. Hoje, o login do gaúcho, ele acessa tanto serviços federais como estaduais. Somos o único, fomos o primeiro estado a fazer. Então, estou colocando isso, que essa estratégia é muito clara. Nós temos, já está, ou seja, nós queremos 100% de serviços, que a gente tem um rol fizemos um inventário de todos os serviços para o cidadão em forma digital. E temos avançado muito. Tudo isso embaixo de um guarda-chuva chamado RS-GovBR, que é a estratégia de governo digital. Passa tudo por nós, do Detran disso, mas não porque a gente quer o controle, é porque a gente define premissas, né? Porque eu dizia também, não adianta a gente querer que toda unidade do Estado gere um app. Aí o cidadão vai ter que ter um celular só de apps do Estado. O que a gente diz? Todo produto tem que ser responsivo. O que é ser responsivo? Seja se tu entre num site, na página, pelo celular, pelo tablet, pelo computador, é a mesma página. Então, hoje você entra no RS-GovBR, você tem tudo lá. A ideia é para tudo lá, ele tem só uma porta de entrada. Né? E, inclusive, eu briguei com o Lucas, é um que não gostou, que eu disse, ninguém quer saber, nenhum cidadão entra na página da Secretaria de Governança e Justiça para saber notícia do Cláudio. Né? Ele entra porque ele quer serviço. Se ele vai buscar notícia, ele vai buscar no Google, no Facebook, no G1, nisso, daquilo. Então, a gente também, essa porta de entrada única que é de serviço. Né? Nós temos aquilo que eu disse, nós temos uma estratégia clara, um rumo claro. Com a tempestade, voltando à analogia do barco, nós tivemos que acelerar. Aceleramos muito, né? Aceleramos muito. E mudamos a ordem da fila, né? Mudamos a ordem da fila. E surgiram novas coisas. Toda a estratégia Covid surgiu nova. E nós tivemos que dar essa resposta e vai. O que é importante é que também a gente nunca perdeu de visão, porque isso pode acontecer também se tu não tem um gabinete de crise bem coordenado ou bem estruturado, você começa a inventar coisas que depois não fazem sentido no pós-pandemia. Então, eu vou lá para uma questão. A gente está trabalhando muito com dados, informações, isso tem que ficar como legado, para que não daqui a pouco, porque o que a gente percebeu também é que havia uma lacuna muito grande de interoperabilidade de sistemas, de interoperabilidade de informações, de dados e assim por diante. Então, nós temos que olhar para atender agora, mas já estruturando na estratégia GovBR, na estratégia de que isso fique como legado. Né? Por exemplo, uma decisão que o Covid levou a nós tomarmos, nós já tínhamos isso pensado, mas aceleramos, é que a contratação de TI, que era disseminada em várias secretarias, vai ser toda aqui na Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Né? Porque para você dar uniformidade, unidade, convergência, interoperabilidade, padrões, assim, ninguém está tirando a liberdade do cara lá na ponta, o arquivo público vai querer criar um aplicativo específico. Não, legal, mas que siga algumas regras para que isso não seja algo mais que não vai ter a utilidade como que a primeira coisa que a gente fez aqui no RS-GovBR é criar a jornada do cidadão. O cidadão começa a se relacionar com o Estado desde o pré-natal, nem ele... Né, antes, né? E até o pós-mortem, né, com a pensão, ou seja, o Estado interage com ele em todo esse momento, ele tem que ser único para o cidadão, ele não pode ser várias facetas, né, quando a gente fala em digital. E o Covid acelerou muito isso, o Covid fez isso, e aí também ajudou muito nessa coisa da inclusão, eu acho muito legal esse casinho da senhora de 84 anos,
que são pessoas que estavam à margem hoje, elas não têm mais medo, então elas vão começar a exigir coisas assim. Elas não vão sair mais, porque elas se descobrirem outras coisas ali, né? Então, é muito nessa linha. Bacana. Uma pergunta um pouco desconexa, mas como nosso tempinho está acabando, a gente falou muito das relações com a sociedade civil, com o empresariado, com os municípios. E eu gostaria também de ouvir um pouquinho a respeito de como tu sentiste a relação com o governo federal durante a crise. Tu comentaste um pouco a respeito da relação com a infraestrutura, com o ministro, né, com logística, mas em linhas gerais, assim. É difícil você ter uma, vamos dizer assim, uma opinião única. Eu vou dizer o seguinte, no caso da infraestrutura com o Tarcísio, o Marcelo lá, que são pessoas que eu conheço há muito. Não, os caras foram gigantes, 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 não? Gigantes. O país do tamanho que nós temos não ter problema de abastecimento, gente, é muito complexo. É muito complexo. Quanto à questão da saúde, eu vou dizer o seguinte, que eu não tenho, acaba sendo uma relação muito com a Secretaria da Saúde. O que eu percebi é a dificuldade pelas mudanças que ocorreram. Uma relação muito boa e fácil quando você tinha um Mandetta com o Gabardo e com as pessoas lá, porque até não só pela técnica, mas também por ser alguém daqui, inclusive o Gabardo continua nos ajudando, né? No segundo ali, vamos lá, não houve, porque, né? E agora me parece, pelo percebo, que o general lá a coisa está evoluindo, mas é difícil. Eu vou dizer assim, eu poderia dizer as minhas relações com o governo federal, que foram com o Ministério da Infraestrutura e com o Ministério da Economia, no caso lá do Paulo Costa, da Secretaria de Produção, Secretaria de Produtividade, que era a questão do planos de ajuda à micro e pequena empresa, isso, aquilo, foram boas e conscientes, dentro dos limites que você tem. Mas eu digo assim, não tive problemas de nenhum tipo de dificuldade de contactar, conversar, avançar, até porque aí tem um perfil, eu conheço todos eles, porque eu atuei muito lá, então conheço muita gente, então, mas não, independente disso, o pessoal foi muito parceiro. Nesses dois que eu digo, querendo ajudar, querendo resolver, mas também com os mesmos problemas que a gente vê aqui com outra dimensão, né? Agora, em relação, por exemplo, a toda essa estruturação da política de distanciamento social e desse... É difícil você colocar, porque isso é prejudica, claro, isso prejudica, porque é a mensagem que vai para a população, se ela não é unívoca, se ela não é assertiva, você gera. Claro que, se o governo federal tivesse apoiado claramente o distanciamento social, evitasse todas as papagaiadas que fez o presidente, vamos lá, né? Teria sido mais fácil nós avançarmos e mantermos o distanciamento, então, provavelmente sim. Mas são crises do país. Mas claro que isso, nesse caso, afetou muito, porque é difícil. A mensagem para a ponta fica muito difícil, né? A mensagem, cara, olha, surgiu, é que nem eu estava falando agora, é um absurdo que um deputado, hoje de manhã estava vendo, não é daqui do Rio Grande do Sul, diga que uma tal pesquisa demonstra a eficiência do determinado medicamento, quando o próprio lugar onde estava fazendo a pesquisa não foi concluída e ainda diz que é muito... Né? Então, tu tem a guerra de narrativas, envolve, às vezes, coisas sobrenaturais, fé, isso, aquilo, que faz parte de cada um, mas é a democracia, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de Eu relatar? queria destacar uma coisa que eu tenho, eu queria registrar isso, porque é uma dúvida, não é uma dúvida, mas é um feeling. Eu acho que o Rio Grande do Sul, além de toda a questão do governo, acho que nós um dia teremos que avaliar o quanto, e aí eu digo por experiência própria, né, anterior, o quanto a estrutura de saúde do Rio Grande do Sul, ela é descentralizada, com a sua rede de hospitais filantrópicos, com a sua rede de universidades comunitárias, que formam profissionais de saúde,
foram o diferencial para a gente ter tais números tão bem quanto tem. Eu vou dizer o seguinte, eu tenho, olha, eu quando dava aula de informática, eu dava aula para as faculdades de medicina também, né? E eu vivi muito no meio médico. E eu digo assim, o Rio Grande do Sul, a exemplo, diferentemente dos outros estados, que tu tem rede estadual, tu tem isso, o Rio Grande do Sul ele não tem rede estadual própria, o estado. Ele tem a rede filantrópica, a rede comunitária, a rede privada, conveniada. E também tu tem uma rede muito grande de escolas de saúde, de medicina. E vou dizer, todas de nível muito bom. Que eu digo porque eu conheço, né? E eu digo o seguinte, eu acho que a gente não tem ainda, não teve como ainda, não sei se vai ter, como avaliar isto, mas eu acho que isso foi fundamental para o nosso meio. Ou seja, o nosso médico formado nas nossas universidades, que estava na frente, ele, quando tem que manusear a intubação de um paciente de Covid, ele é muito melhor qualificado que em vários outros lugares. Eu digo assim, porque eu acho que isso é algo que tinha que registrar, ou seja, essa diferencial que a gente não está ainda avaliando de maneira clara, a rede das universidades, faculdades de medicina e a rede dos hospitais filantrópicos. Algo bacana para a gente talvez buscar registros e entrevistar pessoas desses segmentos depois, né? Por fim, eu gostaria que tu registrasse o motivo pelo qual tu te dispuseste a participar conosco da pesquisa e se tu desejas estabelecer um prazo mínimo para divulgação ou não. Não quero definir o prazo mínimo para divulgação, a hora que achar adequado. Segundo, às vezes as pessoas me perguntam, Cláudio, tu está satisfeito? Pô, tu tinha uma situação diferente, muita gente me questionou quando eu vim para o governo, tu está saindo de uma profissão nacional para vir para o governo, então... E agora com o vídeo, eu digo assim, eu não tenho um segundo de arrependimento. Não tenho um segundo de arrependimento. Já não tinha no governo, e com a questão do Covid, não tenho um segundo de arrependimento. Porque eu digo assim, acho que há certos momentos na história, vocês são historiadores, certos momentos na história que você pode ter um papel na história, né? Um legado, um momento. E eu estou muito feliz. Eu vibro aqui com a minha equipe, vibro com as coisas. Não é que eu estou feliz com o Covid, longe disso, mas é poder estar sendo protagonista. Isso acho que não tem. Eu me orgulho muito, as minhas filhas se orgulham muito de mim, a gente conversa muito, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. O pessoal às vezes diz, não, eu estou, gente, não adianta. Não, eu estou feliz, porque está dando resultado as coisas, né? Também. Bom, tá excelente. Eu quero te agradecer imensamente pela tua disponibilidade. Eu sei que nesse contexto de crise, dispor de 2 horas praticamente para uma entrevista não é simples. Me coloco à disposição, então, enquanto servidora do Arquivo Público, para articular o que nós Tem de podemos. visitar lá o Arquivo Público, tem que ir lá. Eu fui lá no Hackathon e... Sim, e ao longo da nossa conversa, tu mencionaste em diversos momentos a importância do acesso aos dados, às informações, a produção de muita documentação no âmbito do gabinete, do comitê, e é fundamental que a gente se articule para conseguir preservar essa documentação conjuntamente, né? Então, é importante a gente construir essa ponte, e é isso, eu agradeço mais uma vez. Eu vou interromper a gravação. Prazer, não,